Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor Antônio Zaia. Bom, eu vou começar aqui o curso de hidráulica, tá? Óleo hidráulica, tá? Nesse curso eu vou comentar de unidade hidráulica, tubulações, como você deve fazer a ligação de tubulação, qual a diferença entre tubulação e mangueira, onde você deve usar tubulação, onde você deve usar mangueira. Depois a gente vai falar muito sobre bombas, todos os tipos de bombas, inclusive até conseguindo dimensionar e até projetar bombas hidráulicas, tá? A gente vai falar a diferença entre bomba positiva e bomba não positiva. Depois a gente vai falar de válvulas, válvulas de segurança, válvulas direcionais. A gente vai falar também de manômetros, vamos falar de atuadores, que pode ser tanto cilindros, pistões, né? Ou então atuadores, motores mesmo, né? Motores hidráulicos, tá? E assim, vamos começar o curso falando de alguns fundamentos físicos, tá? E depois, pouco a pouco, a gente vai partindo para coisas mais complexas, tá? E assim, depois a gente vai começar a analisar circuitos hidráulicos, tá? E qual que é o objetivo disso aí? O objetivo é fazer desse curso que vocês sejam olhando a máquina, olhando a característica da máquina, você tem a condição de fazer um diagnóstico do problema antes de abrir a máquina, antes de começar a manutenção efetiva, tá? A gente vai aprender também temperaturas, vamos aprender características de óleos, tá? E vamos tentar fechar o assunto. Fechar não, né? Você nunca vai conseguir fechar no assunto por causa do desenvolvimento quase que diário da tecnologia, né? Mas assim, a gente vai tentar aplicar todo o conhecimento que existe hoje, tá? Na parte hidráulica, e depois com comandos elétricos, hidráulicos, e depois até com comandos via CLP, tá? Bom, eu vou desligar um pouco o vídeo aqui, vou gravar um outro vídeo e anexar ao vídeo, juntar os dois vídeos, tá? Porque eu vou na lousa, no quadro branco aqui atrás, explicar para vocês um circuito básico, tá? E ver o funcionamento do circuito básico. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, vamos lá, começando aqui, ó, circuito básico da hidráulica. Por que eu chamo o circuito básico da hidráulica? É o circuito mais simples, tá? Mas assim, vamos começar a explicar isso aí para vocês. Eu não vou comentar nesse curso de simbologia. A gente vai trabalhar com simbologia normalmente. E a simbologia a gente vai aprender fazendo na prática, tá? A simbologia é muito fácil de você entender. Mas assim, vamos trabalhando em cima, porque nesses 10 anos que eu dou aula, eu nunca precisei explicar simbologia para aluno nenhum, tá? É fazendo as coisas, o pessoal vai se orientando. Bom, beleza. Pessoal, é o seguinte, passo a passo. Aqui eu vou comentar, aqui é a unidade hidráulica, tá bom? Qual é a função da unidade hidráulica? Nossa, você tem mais ou menos mais que 10 esse equipamento aqui tem mais de 10 funções no sistema hidráulico, tá? Assim, você quando tem uma máquina, cada máquina tem um reservatório, tá? Ou
unidade hidráulica ou reservatório. Cada máquina só tem um reservatório de óleo, tá? E assim, esse reservatório, ele tem várias funções. Não é só a função de guardar, de armazenar o óleo, tá? Ele tem outras funções que a gente vai começar a ver rapidinho aqui já daqui a pouco, tá? Beleza. Aí depois tem essa simbologia aqui, que eu vou até desenhar aqui do lado. Espera aí, deixa eu trocar a caneta aqui. Ó, a simbologia é essa aqui. Isso aqui significa filtro. Por quê? Você tem a bomba ela está sugando o óleo da unidade hidráulica, passa por um filtro, depois a gente vai ver que não é só um filtro, na verdade é bom você sempre trabalhar com 2 ou mais filtros, tá? Mas simbolizando, a gente tem aí um filtro. Então o óleo vai passar, ele vai subir em direção à bomba, né? A bomba vai estar aqui em cima. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai passar por esse meio filtrante, que é representado por esses pontinhos, e passar, tá? Ou seja, o óleo, ele vai seguir limpo lá para a bomba. Pessoal, só uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, antecipadamente, tá? O seguinte, no sistema hidráulico é normal o pessoal falar, o problema da máquina hidráulica, o problema da máquina lá é a bomba. O sistema hidráulico apresentou um problema, a culpada é a bomba. A bomba pessoal, quando a bomba, grava isso que eu vou falar, quando a bomba ela tem um problema, o sistema todo já está praticamente todo exaurido, ou seja, já está tudo arregaçado ali, tá? A bomba não é o primeiro equipamento a ter problema. A bomba é o último equipamento a dar o problema, tá? Professor, é isso mesmo? Depois a gente vai, no curso, a gente vai ver melhor isso aí. Bom, então aí eu já escrevi que isso aqui é o filtro. Isso aqui vai ser a bomba, tá? A bomba hidráulica. Veja, isso aqui, com o triângulo aberto, é a simbologia do quê? De compressor. Tá? Ou seja, isso aqui é bomba, quando o triângulo é fechado. O que a gente aprende com isso aí? Quando você tem simbologias com triângulos, esses negócios preenchidos, você está falando em hidráulica, tá? E quando você tem um triângulo, coisas abertas, você está falando em pneumáticos, tá? Beleza, vamos lá. Aí a bomba, você tem bombas de vários tipos, tá? Você tem uma infinidade de bombas positivas, tá? O que é bomba positiva? Bomba positiva é aquela bomba que ela te dá uma pressão muito grande e uma vazão razoavelmente pequena, ok? Então, o que você tem? No sistema hidráulico você quer usar a pressão, porque é na pressão que você ganha a força. Então, você utiliza no sistema hidráulico bombas positivas, tá? Ou bombas de pressão, tá bom? Aqui você tem a simbologia do motor, que pode ser um motor que vai rodar bomba, tanto motor elétrico como motor a diesel. Não vamos entrar nisso, só colocar aqui mostrando o motor, tá? Depois temos o manômetro e a válvula de segurança, tá? Pessoal, quem dita a pressão do meu sistema hidráulico sempre vai ser a válvula de segurança, tá? É nessa válvula de segurança aqui que ela vai determinar qual a pressão de todo o meu sistema hidráulico, tá? Ou seja, se a bomba ela me dá uma pressão aqui, vamos dizer que de 80 bar, tá?
Mas aqui você regula a pressão da válvula de segurança para 30 bar. O sistema sempre vai trabalhar com a pressão de 30 bar. Ele nunca vai chegar no máximo de 80 bar da bomba, tá? Então é essa válvulinha aqui que determina qual é a pressão do sistema, tá? Isso aqui é a válvula de segurança. Beleza? Depois a gente vai ver o funcionamento, mas aqui, ó, vamos entender. O óleo está sendo sugado pela bomba. A bomba vai transmitir pressão para o sistema. Então, desse ponto para todo o sistema, a bomba vai pressurizar esse sistema, tá? Vai ser a linha de pressão, tá? Aqui, abaixo da bomba, vai ser a linha de sucção. Então, na linha de pressão, todo o sistema vai ficar pressurizado, tá? O manômetro ele vai registrar a pressão do sistema, tá? Aí, o que acontece? Nesse jeito que está funcionando aqui, como é a trajetória do óleo? O óleo vai passar pela bomba, vai ficar na válvula de segurança, e aqui, ó, você tem a válvula com o centro, retorno para tanque, tá? Então, o óleo vai passar direto para o tanque, o óleo vai ficar circulando aqui. Ok? Professor, me fala uma coisa. Quer dizer que você falou que tem um reservatório só. Só que aqui eu estou vendo 2 reservatórios. Tá vendo? Um aqui e outro aqui. Aliás, 3, né? 3 reservatórios. Pessoal, vai ter sempre um reservatório. Só que aqui eu estou fazendo o quê? Eu só estou representando que o óleo ele está voltando para tanque, tá? Ou para a unidade hidráulica. Ok? Então aqui, como que funciona? Quando o sistema é pressurizado, vamos dizer assim que essa válvula aqui esteja numa posição fechada. A pressão vai ser sentida na entrada da válvula de segurança. A válvula de segurança vai pegar e vai forçar o carretel a abrir. Aí o que ele vai fazer? Ele vai ele vai vencer a pressão da mola, tá? Que aqui você tem uma setinha que fala que a mola é regulável, tá? Ele vai vencer a pressão dessa mola. Espera aí que minhas canetas estão me sacaneando. Espera aí. Pronto. Ela vai vencer a pressão da mola, tá? Isso aqui é uma mola. Ele vai vencer a pressão da mola e ele vai abrir a válvula. E aí o óleo vai seguir, vai ficar fazendo esse movimento para tanque, tá? Ô professor, todo sistema hidráulico tem que ter válvula de segurança? Tem. Nem todos os sistemas hidráulicos têm válvula de segurança, tá? Eu diria até que é um erro, tá? Porque o nome já está falando válvula de segurança, porque ele já está assegurando o sistema de eventuais danos, tá? Então é conveniente você sempre utilizar uma válvula de segurança. Bom, vamos lá. Depois temos a válvula direcional. A válvula direcional, qual é a função da válvula direcional? Direcionar o óleo aos pórticos de trabalho, tá? Que informação que ela nos dá? Ela nos dá, tá vendo aqui que você tem 3 quadrados? Cada quadrado representa uma posição, tá? Aqui você tem o acionamento dela, alavanca, e a trava por detente, ok? Então, depois a gente vai explicar melhor isso aí, mas o que acontece aqui? Só para dar matar a curiosidade de vocês. Quando você vai beber água num bebedouro, tá? O que você tem? Você tem de um lado a pressão da água, né? E você tem uma válvula. A válvula, e o que acontece? Quando você vai beber água, você tem que apertar a válvula, aí ela vai dar uma passagem da água para a água subir até a sua boca, para você beber a água, tá? A válvula, deixa eu fazer aqui. Ó, então você tem a caixa d'água,
Aí você tem o bebedouro, né? E aqui é o botão, tá? Aí você, vamos dizer aqui, ó. Pronto. Faz de conta que é você aqui, aqui é a boquinha do peão aqui, tá? Aí o que acontece? Você vai ter que apertar esse botão para a água vir até a sua boca. Ok? Esse botão você pode representar como uma válvula (2/2) de duas posições. Por quê? Inicialmente ela está fechada, ok? Quando você aperta o botão, né? Você aperta o botão, você vai dar a passagem, você vai trazer esse quadradinho para cá, tá? Então ele vai ficar dessa forma. Você vai vencer a pressão da mola e aí você vai ter a passagem da água até a sua boca, tá? Essa válvula é uma válvula 2/2 vias. Por quê? Ela tem 2 vias. E ela tem 2 posições, tá? Vamos lá. Não se assusta não, que depois eu vou explicar isso melhor. Aqui, como que você tem? Você tem a conexão P, A, B e T, tá? Essa é a simbologia DIN, tá, pessoal? DIN é uma norma alemã, tá? E aqui no Brasil, a BNT, ela utiliza a norma DIN e a norma ISO, tá? Então, por letra, é norma DIN, ok? Então, o que acontece? Você tem, no caso, o quê? Você tem 1, 2, 3, 4. Você tem, então, aqui uma válvula 4/3. O que é 4/3? Você tem 4 vias. Tá? Você repare que em todas as posições você vai ter 4 vias. Tá? E aí você tem 3 posições. Por quê? 3 quadrados. Então, repare, quando você puxa o alavanca para cá, é a mesma coisa que você trazer esse quadrado para cá. Então, aqui a conexão P vai estar aqui. Então, o óleo ele vai ter de P para A, tá? Então ele vai entrar aqui na parte traseira do cilindro, tá? E por conseguinte, esse óleo que está aqui na frente do cilindro, ele vai ter a função de B para T. Tá vendo a flechinha aqui, ó? A flechinha é como se a flechinha viesse para cá. Então a conexão vai ser de B para T. Ou seja, quando eu acionar essa válvula dessa maneira aqui, o cilindro ele vai avançar. Ele vai preencher a parte anterior do êmbolo com óleo e a parte posterior ele vai vir aqui e vai seguir para tanque, ok? Então, no caso, essa válvula vai ser uma válvula 4/3 vias, acionamento alavanca e com trava por detente, ok? Beleza. Vamos finalmente chegar no atuador. O atuador, gente, pode ser atuador motor, atuador válvulas e válvulas operadas hidraulicamente e cilindros pneumáticos. Vamos fazer uma analogia com o corpo humano? Legal. Seguinte, é como se o atuador fosse os músculos. Aqui a gente tem o nosso coração, que vai bombear o sangue, que é nosso fluido, tá? O nosso rim, que é o filtro, ele vai bombear o sangue, ó, o coração vai bombear o sangue até o nosso corpo, tá? Você tem as nossas válvulas aqui, que vai ser sei lá o que vai ser. E os atuadores vai ser o quê? Nossos músculos, tá? Ok? Então, beleza. Nosso corpo eu sempre falo que o nosso corpo é um sistema hidráulico, tá? Aliás, nosso corpo é um sistema hidráulico perfeito. Se você não colocar sujeira dentro
do nosso sangue, se você permitir que todas as tubulações estejam desobstruídas, você vai ter essa nossa máquina humana aqui funcionando por, sei lá, 100 anos, não sei. Tá? Por quê? A máquina hidráulica é a mesma coisa. Tá? O que acontece? Se você tiver com o óleo sempre limpo, com o sistema de filtragem sempre funcionando, com os dutos desobstruídos, você vai ter uma máquina que ela vai te funcionar aí por muito tempo, tá? Essa é uma das características da hidráulica. Outra característica da hidráulica, força, tá? O sistema hidráulico, por causa da pressão gerada pela bomba, é um sistema que vai te proporcionar muita força mesmo, tá? Depois a gente vai explicar, daqui a pouco, logo mais a gente vai explicar como funciona esse negócio de força, da onde que aparece tanta força para o sistema hidráulico. Bom, que mais? Então é a mesma coisa, tá? Vocês, quando vocês forem comer, tá? Não comam muita gordura, porque aquela gordura vai se alojar nas paredes das suas veias, quer dizer, vai obstruir a sua circulação sanguínea. Cigarro em demasia, bebida em demasia, droga. O que acontece? O corpo humano, ele vai entender, ele vai achar que isso aí, como ele está recebendo, ele vai achar que é tipo uma proteína, e ele vai o que ele vai fazer? Ele vai começar a armazenar essa proteína, tá? E é nisso, então você vai acabar guardando muita sujeira dentro do seu corpo. E aí que logo mais você vai ver que vai começar, o seu corpo vai apresentar problemas, tá? Então é isso aí. Bom, continuando aí o curso, a gente vai falar hoje, para fechar o assunto, tá? Disso aqui, unidade hidráulica, tá? Bom, no final do curso, gente, a gente vai verificar que o sistema funciona muito bem, obrigado. Só que, se você pegar e colocar um cilindro a mais, depois que seja, você já vai ter que mudar isso aqui, unidade hidráulica, tá? Então, essa é a razão de um projeto ser feito logo certo da primeira vez, tá? Bom, vamos lá, então, continuar. Eu vou desligar um vídeo aqui, para a gente começar a falar de unidade hidráulica, tá? É o seguinte, continuando o vídeo, né? Eu achei um slide aqui da Parker, tá? Onde mostra o conceito, o circuito hidráulico básico, tá? Então lá em cima você tem um atuador do lado esquerdo e do lado direito a figura de um atuador, tá? Você tem uma válvula de regulagem de fluxo, que é uma válvula que está representada na saída do cilindro, tá? Nos dois pontos. Você tem a válvula direcional, embaixo você tem uma válvula de retenção, você tem o manômetro, a válvula de segurança, o filtro e a bomba e a unidade hidráulica, tá bom? Então dá para ver certinho como que funciona isso aí, a simbologia e o equipamento da forma que ele é construído, tá bom? Então vamos começar aqui falando de unidade hidráulica, tá? Bom, unidade hidráulica, reservatório, tá? Então o reservatório, a unidade hidráulica, ele tem várias funções, tá? Não só a função de ser reservatório de óleo, tá? Que é a mais evidente, tal. Mas assim, ele tem outras particularidades muito mais importantes, outras funções importantes, tá? Então que eu vou listar elas daqui para frente, tá? Bom, a função do reservatório, primeiro, armazenagem de óleo. O fluido utilizado em um sistema hidráulico deve ser armazenado de tal forma que ele nunca seja insuficiente ou excessivo. O reservatório, portanto, deve suprir tanto as necessidades mínimas como máximas do sistema. Vejamos o caso de um cilindro de haste simples, cujo diâmetro da haste seja a metade do diâmetro do pistão.
Quando estendermos o cilindro, obviamente, iremos precisar de um volume de fluido bem maior do que aquele que usaremos para retornar o cilindro. Haverá, portanto, uma flutuação constante do nível do fluido, e o reservatório deverá ser dimensionado de tal forma que, nesta flutuação, não altere as condições de operação do sistema. Ok? Beleza, gente. Então, vamos lá. Dimensionamento. Pessoal, o dimensionamento, vocês estão vendo aí embaixo, aí nesse quadradinho, que o volume do reservatório deve ser de 2 a 4 vezes a vazão da bomba, tá? Vamos ver por quê, qual a razão disso aí. Uma regra prática do dimensionamento do reservatório é fazer com que o seu volume seja igual ou maior a 3 vezes a vazão da bomba que alimenta o sistema, ou as bombas que alimentam o sistema, tá? Por exemplo, seja um sistema hidráulico qualquer que possua uma bomba que fornece uma vazão de 22,71 litros por minuto, que é 6 galões por minuto, o volume mínimo desse reservatório deverá ser de 22,71 vezes 3, totalizando 68,13 litros, ou seja, 18 galões. Essa regra, entretanto, nem sempre pode ser aplicada, pois em sistemas mais complexos, muitos cilindros e linhas de transmissões grandes, devemos estudá-los como se fosse um caso particular, levando sempre em consideração que não podemos ter um fluido a menos ou a mais, tá? Beleza, mas isso é uma regra à parte, tá? Pessoal, toda máquina vai ter sempre um e somente um reservatório, tá? Assim, por que a razão desse dimensionamento do reservatório? Seguinte, o óleo, a principal razão, tá? O óleo, ele aquece, tá? Por quê? Quando você tem um sistema hidráulico, você tem várias peças em contato sob pressão, né, em que vai fornecer uma resistência à passagem do fluido. Essa resistência, essa frição, esse atrito interno vai causar um aquecimento das peças, tá, e do óleo. O óleo, como vai estar constantemente em circulação, o óleo ele vai captar o calor das peças, tá? E esse calor ele vai ser todo colocado na unidade hidráulica, porque o óleo está sempre circulando, não é isso? Então, como o óleo ele passa todo o sistema, passa pela bomba, passa pelas válvulas, passa pela tubulação, passa pelo atuador, em todos esses pontos ele vai adquirindo, existe um atrito, e onde existe atrito ele vai sendo transformado em calor, e o óleo, quando passa, ele vai absorver esse calor, e esse calor vai ser levado para a unidade hidráulica, tá? Então, o que acontece? Na unidade hidráulica vai ser o ponto onde você vai ter que resfriar esse óleo, tá? O óleo ele vai chegar na unidade hidráulica, tá? Vejam na figura aí, ele vai vir na linha de retorno, ele vai passar pela tubulação que está cortada de forma meia cana. Putz, professor, o que é isso, esse treco meia cana? Meia cana é um corte em 45 graus na tubulação, tá? E o que você vai fazer? Você vai direcionar o fluxo do óleo por essa meia cana contra a parede do reservatório, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por que isso aí. Aí o que acontece? O óleo ele vai chegar na unidade hidráulica e ele vai, como ele é 2 a 3 vezes o volume da bomba, ele vai ficar um tempo lá no reservatório, tá? Ele vai ficar lá no reservatório. Esse tempo que ele vai ficar no reservatório, ele vai trocar o calor gerado pelo atrito com o meio, com a atmosfera. Então o que acontece? Na hora que ele chegar lá na linha de sucção, ele vai estar bem mais refrigerado do que quando ele chegou com calor. O óleo vai ficar refrigerado, então ele vai chegar para recircular na bomba mais
frio. Beleza? Então, por isso que você tem que dimensionar o reservatório. Porque se você fazer o reservatório muito pequenininho, o que vai acontecer? O óleo não vai ter tempo de se resfriar. Se você fazer muito grande, putz, legal. Você vai ter um tempo para o óleo se resfriar, vai ficar bacana. Só que vai ter dois inconvenientes. Você vai gastar muito mais com óleo, porque você vai utilizar muito mais óleo no seu sistema hidráulico. Além do que, você vai ter uma unidade hidráulica monstruosa de grande, sem necessidade. Tá? Imagine que você vai colocar uma unidade hidráulica no avião. Olha a loucura, meu. Onde você vai colocar uma unidade hidráulica grande pra caramba no avião? Né? Então, e ainda mais máquinas hoje em dia, que a gente está tentando sempre otimizar ao máximo o tamanho de máquinas e equipamentos, tratores, etc. O que acontece? Você vai ter um espaço ocupado lá desnecessariamente. Tá? Então essa é a razão dessa regrinha do volume do reservatório. Tá? Bom, o reservatório, gente, sempre vai ter que deixar entrar a pressão atmosférica. Revejam aí em cima do nível na representação, aí em cima do nível do óleo, você está vendo aí 20% de ar. Pessoal, esse número 20%, 10%, não vejo tanta diferença não. Não vejo tanto problema. Mas assim, você tem que deixar entrar, não é o ar, você tem que deixar entrar a pressão atmosférica no seu sistema. Quando você deixa entrar a pressão atmosférica no seu sistema, o que vai acontecer? A pressão atmosférica vai empurrar, é como se você tivesse a pressão atmosférica empurrando todo esse óleo para baixo. Tá? Quando você empurra esse óleo para baixo, você, numa pequena pressão gerada pela bomba aí em cima, o que vai acontecer? O óleo ele vai fluir da parte de baixo para a bomba. Tá? É similar ao que ocorre quando você vai beber uma Coca-Cola na garrafa lá. O que acontece? Com o canudinho, né? Você vai colocar o canudinho e o que acontece? Você vai sugar a Coca-Cola, né? Você vai dar uma pequena força de sugar a Coca-Cola. Mas o que acontece? Dentro da garrafa está entrando o quê? A pressão atmosférica que está empurrando a Coca-Cola para baixo. Então, basta você dar uma pequena... exercer uma pequena força de sucção na sua boca. O que acontece? Que o líquido vai sair da garrafa e vai até a sua boca. Similar ao que vai ocorrer aí na sua unidade hidráulica. Você vai estar a pressão atmosférica vai estar empurrando o óleo para baixo, a bomba vai gerar uma sucção e o óleo vai fluir para a bomba. Lembrando, gente, que o óleo ele é mais leve que a água, tá? Se eu não me engano, 98% do peso específico da água é do óleo, 98 ou 80, não sei, não estou bem lembrado não, mas o óleo é bem mais leve que a água. É mais uma razão de se utilizar óleo ao invés de água no sistema hidráulico, tá? Bom, mas professor, toda vez eu vi sempre unidade hidráulica sempre vedada. Tem uma tampa lá, não sei o que. Pessoal, vamos lá. Aquela tampa, geralmente ela é niquelada, né? Ela é cromada, não sei, ela brilha, né? Aquilo lá é um filtro de ar. Aquilo lá não é uma tampa, tá? Então, é o seguinte, se você, por acaso, uma máquina ou alguma coisa, perder aquele filtro, não é qualquer tampa que você vai colocar lá na sua unidade hidráulica não, tá? Porque se você colocar uma tampa, você vai vedar a sua unidade hidráulica, ou seja, você vai impedir a entrada da pressão atmosférica dentro da sua unidade hidráulica, tá? Então deixa aberta? Não, você tem que deixar com a tampa justamente para você não deixar entrar pó, impurezas dentro da sua unidade hidráulica. Beleza? Então aquilo lá não é tampa, aquilo lá é um filtro de ar. Tá? Vamos lá. Que mais aí? O filtro. Aqui nessa representação, vocês estão vendo aí 3 filtros. O filtro de sucção, embaixo, dentro da unidade hidráulica, né? Embaixo da bomba. Depois da bomba, vocês estão vendo o filtro de pressão, tá?
E no retorno, vocês estão vendo aí o filtro de retorno, tá? Bom, pessoal, uma particularidade desses 3 filtros, não são 3 filtros intercambiáveis aí, ou seja, não é um filtro, ele é igual ao outro, dá para trocar, não. Cada filtro tem a sua malha diferente, tá? Assim, a malha é a abertura que tem no filtro. O primeiro filtro de sucção, ele vai ter de 90 a 120 microns, tá? E, professor, que diabo é esse de microns? Microns, beleza, gente. Micron é 1 milímetro, você imagina 1 milímetro. Veja, eu estou falando milímetro, não estou falando em centímetro. Você tem 1 milímetro, você pega aquele milímetro, divide em 1000. Pronto, você vai saber o que é 1 micron. Assim, o limite de visibilidade do olho humano, se não me falha a memória, é de 30 microns, tá? Uma bactéria, ela mede 8 microns. Então, olha aí, no filtro de retorno, ele tem uma abertura de 3 a 5, quer dizer, uma ameba já não ia passar nesse filtro, tá? E assim, essa figura aqui tá errada, tá? Confia em mim, não confia na festa não, porque é o seguinte, o primeiro é um filtro de sucção que ele é de 90 a 120 microns, ok, é o filtro que é uma malha, tá? Geralmente ele é de aço, ele é uma malha bem fininha, onde ele vai passar, putz, é um negócio bem fininho, mas aí é a malha maior. A malha menor é justamente o filtro de retorno. Então, onde você está vendo aí o filtro de retorno com bypass de 15 a 25 microns, esse 15 a 25 ele é um filtro de pressão. E o filtro de retorno é com essa malha aí de 3 a 5 microns. Por quê? Quando a bomba começa a trabalhar, ela vai succionar o óleo. Você não pode colocar um filtro com a malha muito fechada na entrada. Por quê? Porque senão você vai criar resistência à entrada do fluido na bomba. E você não pode trabalhar com a bomba a seco, tá? Beleza. O filtro de saída, o filtro de pressão, o filtro de linha, né? Que acontece? Você também não pode colocar uma malha muito fechada, porque senão o que vai acontecer? Você vai criar uma resistência na saída da bomba, que não é o meu caso, tá? E o terceiro filtro, que é o filtro onde você vai ter a menor malha, vai ter a menor abertura, o que acontece? Nesse filtro você já não vai ter a pressão. Você só vai ter a velocidade do fluxo. Por quê? Porque ali a pressão já está aberta no tanque. Então você não tem pressão na linha de retorno, tá? Então o que acontece? Você só vai ter a vazão do óleo. Então o que acontece? É aí que você tem que usar o filtro com a malha mais fechada, que no caso é o que a gente costuma ver, é o filtro de papel, né? Que é o filtro na linha de retorno. Tá? Que é justamente um filtro onde você vai ter uma malha mais fechada. É onde você vai tentar, é nesse filtro onde você vai tentar tirar a maior parte dos contaminantes do seu circuito hidráulico. Tá bem? Beleza, vamos lá. Falei do reservatório e tal. Tá vendo que você tem do lado esquerdo aqui, visor de nível e temperatura do óleo? Beleza. Por que temperatura para o óleo? Pessoal, temperatura para o óleo, por quê? Já falei que o óleo aquece, né? Por causa disso aí. Só que você tem um material que é o melhor material para ser usado no sistema óleo hidráulico, e todo o material que todo material que a base é petróleo, tá? Óleo, gasolina, etc. O melhor material para se fazer a vedação é a Buna N, ou borracha nitrílica, tá? O nome técnico é Buna N, eu vou soletrar BUNA-N, Buna N. Essa Buna N, gente, a temperatura máxima de operação dela, conforme o fabricante nos indica, ela é de 70 graus Celsius. Ou seja, o meu sistema hidráulico, eu nunca vou
poder deixar ele passar mais de 70 graus Celsius, tá? Porque ele vai, quando ele chega próximo dos 70 graus Celsius, a buna, essa borracha, né, ela vai dilatar, tá? Na hora que ela dilata, ela vai vedar pra caramba, porque dilatando, pô, legal. Só que na hora que essa máquina esfriar, ela vai tender a voltar ao tamanho original. Só que ela vai perdendo com o tempo a elasticidade. Conforme o tempo, o que acontece? Ela vai aquecer, na hora que ela se resfriar, ela não vai se voltar à posição inicial, e sim ela vai trincar a borracha. Quando ela trincar, é por aí que vai começar os vazamentos do sistema hidráulico, tá? Que vai começar a ocorrer vazamentos, né? Vai começar a perder pressão, vai começar a deixar entrar ar no sistema, quer dizer, aí já vai começar a bagunça. Tá bom? Então, por isso que tem esse termômetro aí do lado, tá? Geralmente tem aquele termômetro e junto com o termômetro tem aquele visor de nível. Para quê? Para você ver qual o nível de óleo que está o meu sistema, tá? É importante, gente, a gente nunca deixar faltar óleo no sistema, tá? Porque quando faltar óleo no sistema, o que vai acontecer? Imagina que você tem o reservatório aí, que nem você está vendo na figura, você tem um filtro de sucção. Se esse nível do óleo abaixar, a bomba está puxando o óleo lá, né? Então o que acontece? Vai formar um vórtice, ou então um redemoinho na entrada do filtro de sucção. Quando ocorrer esse redemoinho, o que vai acontecer? Vai entrar o óleo, mas vai entrar o ar também. Tá? Só para você ter uma ideia, imagina quando você vai escovar o dente de manhã lá na pia. Quando você abre a torneira, o que você vê? Você não vê um vórtice formando ali, a água entrando no ralo? Então, é justamente isso aí que vai ocorrer na entrada do óleo no filtro de sucção, tá? Então, o que acontece? Vai entrar o ar no sistema junto com o óleo. E quando entra ar junto com óleo, acontece uma consequência física parecida com o que quando entra ar no sistema de freio do seu carro. Quer dizer, o pedal fica mole e o carro não freia porcaria nenhuma, né? Então, o que acontece? Sistema hidráulico é 100% preenchido por óleo. Tá? Então você não pode trabalhar com ar no seu sistema hidráulico, tá? Você tem sempre que dar um jeito de tirar esse ar do seu sistema hidráulico. Para algumas pessoas falam aí que você tem sempre que sangrar o seu sistema. Beleza, não vou entrar tem muitos professores aí que não gostam dessa palavra sangrar, mas é o meio que a gente utiliza coloquialmente aí no nosso idioma brasileiro, né? Beleza, então gente, é o seguinte, você tem que tomar cuidado sempre com o nível do óleo, tá? Beleza, vamos lá, o que mais tem que falar? Aqui esse filtro de sucção, ele tem que estar, ele não pode estar encostado no fundo do meu reservatório. Tá? Por quê? Lembra que eu acabei de falar que você tem quando você cria o calor nas peças, você tem muito contato metal-metal, muito atrito, etc, etc, etc. Então, só que de vez em quando vai ocorrer de você ter contato metal-metal. Um contato metal-metal, gente, ele vai ocasionar o quê? Ele vai ocasionar um desprendimento de micropartículas de cavacos, tá? Das peças, tá? Poxa, onde eu tenho esses contatos? Você tem esse contato na válvula, você tem contato no cilindro, você tem contato na própria bomba, você tem vários contatos metal-metal. E o óleo serve como lubrificante também, né? Então o que vai acontecer? O óleo ele vai pegar esses micro cavacos aí e ele vai levar junto com ele, tá? Se você tiver com o seu filtro de sucção encostado no fundo do reservatório, pode ocorrer de você ter esse material na entrada do filtro, que não é legal, tá? Então você deixa uma altura aí, sei lá, de uns 50 milímetros, quer dizer, 5 centímetros acima da parte de baixo do
seu reservatório, tá? Para você não ter esse problema do cavaco pegar e subir até o filtro de sucção. Lembrando que esses microcavacos, ele pode ter uma granulometria próxima de 3 a 5 microns. Gente, você nunca vai nem ver isso aí, tá? Então é perigoso esse óleo, esse cavaco entrar misturado com óleo para dentro de novo e entrar dentro da bomba, tá? Ele entra dentro da bomba, eu vou colocar logo em seguida aqui um filme onde vocês vão ver o que acontece quando sujeira entra, ele retorna pro seu sistema hidráulico, tá? Beleza, vamos lá. O reservatório, ele é uma parte aí que ele tem que vir, a função dele é resfriar o óleo, resfriar o fluido, tá bom? Então assim, o óleo ele vem quente, ele vai voltar, ele vai encontrar uma caixa de metal, tá? E através de uma transmissão de calor, o óleo quente ele vai passar o calor dele, vai trocar o calor dele com a parede de aço da unidade hidráulica. Então o que vai fazer? Ele vai dissipar esse calor em forma de radiação, tá? Para a parede do reservatório. Ou seja, ele vai dar um calor para a parede, e a parede vai devolver uma temperatura menor que vai entrar no óleo, que vai trocar com óleo e mantendo a temperatura do óleo mais baixa, ok? Aí depois você vai ter também o que? Repare aí embaixo aí na figura que você vai ter um negócio chamado chicana, tá? Viram aí embaixo? Chicana, 2/3 do nível do óleo. A função: evita a turbulência, refrigera o óleo. Por que refrigera o óleo, gente? Porque ele é de metal também, e ele está soldado na parede, na unidade hidráulica. Então ele vai formar uma aleta, tá? Que vai ajudar a área de contato do óleo quente para trocar calor, tá? Exemplo de onde você tem aleta. Você repara que você tem aleta lá na camisa do pistão lá do Fusca. Você tem aleta na parte do pistão da motocicleta. Você tem aleta lá dentro embaixo onde você tem o processador do computador. Você tem aleta. Então a aleta serve para você dissipar o calor. Entendeu, gente? Só que aí essa aleta vai ser uma aleta, não vai ser aleta externa, vai ser uma aleta interna, tá? Então ele vai ajudar, a chincana ela ajuda a refrigerar o óleo, tá? Bom, vamos lá. Aí, continuando, olhando aqui embaixo. Outra função da chincana é retirar o ar do óleo. Então, gente, imagina que no processo lá tem algum vazamento, vai sair o óleo, vai entrar o ar. Esse ar vai se misturar com o óleo, ele vai fazer todo o serviço e vai voltar pela linha de retorno para a sua unidade hidráulica. Só que o ar, qual a função do ar? O ar ele vai emergir, né? O ar ele vai ter a tendência de subir, não é isso? Então o que acontece? O ar ele vai subir, e uma característica, quando você vê que o óleo está com muito ar, o óleo fica esbranquiçado, tá? Quando você olha assim no óleo, o óleo está esbranquiçado, é sinal que você tem muito ar no óleo, tá? Se você olhar no microscópio lá, você vai ver várias bolinhas de ar ali, né? Por isso que ele fica com essa forma esbranquiçada, tá? E junto com isso, que não foi falado aí, imagina que tem algumas partículas aí de metal, tá? Proveniente desse atrito de aço com aço. Ele está misturado com óleo. Quando ele volta pela linha de retorno, qual a tendência dele? É ir para a base da sua unidade hidráulica, não é isso? Então o ar vai para cima, essa partícula esse esse micro cavaco,
que vai acontecer? Ele vai vir com ar, o óleo vai vir com ar, microcavaco. O que acontece? Ele vai chegar por essa meia cana, ele vai ser direcionado contra a parede da unidade hidráulica. Aí o que acontece? Quando ele bate na parede, ele vai diminuir muito a velocidade. O que acontece? O ar sobe e o cavaco ele vai descer. Legal? Ele vai decantar. Tá bom? Então, aí o que acontece? O óleo quente ele vai passar por toda a unidade hidráulica, tá? Até chegar na linha de sucção, refrigerado e limpo. Beleza? Ok. Bom. Então eu vou ler aqui um pedaço aqui do resfriamento do fluido, tá? Resfriamento do fluido. A geração de calor em um sistema hidráulico pode ser devida a vários fatores, que são perdas mecânicas na bomba ou no motor hidráulico, restrições na linha devido a curvas mal elaboradas ou introdução de válvulas, tais como reguladora de pressão e vazão, válvulas mal dimensionadas, que são válvulas que permitem uma vazão máxima menor do que aquela exigida pelo sistema, manifolds em excesso de válvulas, fricção de vedações internas dos cilindros, etc. Grande quantidade desse calor gerado pelo sistema é levado para o reservatório através do próprio fluxo do fluido. De acordo com a complexidade do circuito hidráulico, esse calor pode ser dissipado apenas através das paredes dos cilindros e da tubulação, e principalmente no reservatório. Em contato com as paredes do tanque, o calor do fluido é trocado através da condução e radiação, pois o calor é transmitido de um corpo mais quente para o outro mais frio. O corpo mais quente, neste caso, é o fluido, e o mais frio, o ar. Bom, para quem não sabe, o melhor meio de troca de calor é justamente o ar, tá? Bom, vamos lá. Depois vem a água salgada. É por isso que quando o pessoal constrói usina nuclear, o pessoal dá a preferência a construir uma usina nuclear perto do mar, porque o mar é uma fonte inesgotável de água. E outra, é água salgada. A água salgada tem uma qualidade muito melhor de resfriamento do que a água doce. Mas eu não vou entrar nesse assunto não, tá? Bom, um outro meio para ajudar no resfriamento da sua unidade hidráulica é pegar essa chincana, que aqui no desenho a gente está vendo ela de forma frontal, né? Você colocar essa chincana, tá? Transversalmente a unidade hidráulica. Se você pegar, colocar que nem a linha de sucção e a linha de retorno, tá? Se você colocar ela diagonalmente invertida, tá? Olhando por cima, diagonalmente invertida, e a chincana atravessando, como que fala? Mudar transversalmente, isso, colocar a chincana transversal, o que vai acontecer? O óleo ele vai ter que caminhar todo o comprimento da unidade hidráulica da saída do retorno até a sucção, ou seja, ele vai resfriar mais, tá? Bom, beleza. Então, gente, chincana é umas paredes que tem lá dentro da sua unidade hidráulica que tem todos essas funções aí, tá? Beleza. Bom, já falamos de filtro. Vamos falar da bomba. A bomba, gente, ela pode estar colocada do jeito que está no desenho aí, acima do nível do fluido. Ela pode estar colocada afogada dentro do fluido, tá? Ou então ela pode estar na parte de fora da unidade, mas abaixo do nível do fluido, quer dizer, não em cima da unidade hidráulica, e sim na lateral da unidade hidráulica. Qual é a vantagem da bomba estar abaixo do nível do fluido? A vantagem é que a bomba sempre vai estar afogada. Pessoal, a bomba, você tem contato material aço com aço.
Então, o que você vai acontecer? O que você tem que evitar? Você tem que evitar da bomba trabalhar seco, porque se ela trabalhar seco, vai ter contato metal com metal e vai aumentar a formação de microcavacos ali. Então por isso que você, quando coloca a bomba afogada, você vai garantir que essa bomba sempre vai estar com óleo dentro, tá? Mas tem um inconveniente também, tá? Na hora de limpeza, na hora de troca de óleo, na hora de você fazer uma manutenção dessa unidade hidráulica, o que vai acontecer? Você vai ter que dar os pulos aí para você tirar o óleo usado de dentro da bomba, tá? Mas só uma observação aí, tá? O que mais? Vocês estão vendo aí na unidade hidráulica que a unidade hidráulica ela tem uma caída para o dreno. Essa caída para o dreno é justamente quando você vai fazer a limpeza do reservatório, né? O que você tem que fazer? Você tem que pegar e jogar um jato de óleo aí, ou então sei lá, você vai ter que jogar um jato de óleo quente, ou então um jato de água, não sei, com aquelas máquinas VAP, né? Para você tirar o excesso de sujeira da sua unidade hidráulica. Você vai ter que trocar o óleo, etc, etc. Então, o que acontece? Você coloca o dreno bem perto, então você vai ter facilitado, na hora de você esgotar o óleo, vai sair uma grande quantidade de borra, tá? Borra é esse óleo usado, tá? Vai sair uma quantidade de borra junto com as impurezas aí para você facilitar a manutenção, tá? Outra coisa, a unidade hidráulica, gente, ela é soldada, tá? Isso aí é feito de placas de metal. Quando você solda uma placa na outra, você verifica que você gera uma coisa chamada carepa da solda, tá? Essa carepa vai te gerar contaminantes também, tá? Então, o que é legal você fazer dentro da sua unidade hidráulica? É você pegar e você dar um tratamento superficial internamente à sua unidade hidráulica. Quando eu falo dar um tratamento superficial, estou falando em pintura. É claro que você vai ter que escolher uma tinta que ela seja quimicamente essa tinta, ela vai ter que ser uma tinta compatível com o óleo que você tem, que você vai colocar no reservatório, tá? Você pode verificar com o fabricante do óleo que ele vai poder te indicar uma tinta que ela seja compatível quimicamente com o óleo. Quando eu falo isso, gente, exemplo, você não vai colocar uma tinta látex dentro do reservatório, né? Porque ali é claro que o óleo ele vai se misturar com o látex e vai bagunçar tudo o óleo, tá? É isso que eu estou falando. Você tem que colocar uma tinta compatível. Quando você coloca essa tinta compatível, ela vai criar uma película interna que ela vai separar essa carepa, vai separar o aço do óleo. É como se ela untasse, que nem as cozinheiras falam, né? Vamos untar a assadeira. Então você vai untar a unidade hidráulica com essa tinta. Você vai dar um tratamento superficial interno à estrutura aí da unidade hidráulica, tá? É claro, essa unidade hidráulica ela tem que ter pés, tá? Você vai ter que colocar uns pezinhos nela, tá? Porque quando você esgotar o óleo, não adianta você colocar o dreno, fazer tudo bonitinho e botar o dreno do lado do chão. Quer dizer, como que você vai colocar o dreno, alguma coisa para você conter esse óleo? Tá? Hoje em dia a gente não está trabalhando com a ISO 9000, hoje em dia a gente já está trabalhando com a ISO 15000. Quer dizer, onde você coloca o ambiente na frente de tudo, né? Então você não pode esparramar esse óleo aí. Inclusive esse óleo você tem que dar destinação, tá? A esse óleo que você retirar do seu sistema hidráulico. Então, gente, é o seguinte, você tem que ter uns pés para facilitar a sua limpeza da sua unidade hidráulica, tá? Precipitação das impurezas, tá? Quando o fluido retorna para o reservatório,
a sua velocidade pode decrescer de 304,8 centímetros por segundo até um valor bem mais baixo. Dessa maneira se torna fácil a precipitação de impurezas no fundo do tanque. Essas impurezas precipitadas formam uma espécie de borra, que seria um meio termo entre o piche asfáltico e um óleo sujo de alta viscosidade. Para efetuarmos essa limpeza no momento da troca do fluido, devemos nos munir de jato de óleo diesel a alta pressão e panos limpos. Veja bem, esse pano não pode soltar fiapos, tá? Lembre-se do problema dos filtros que eu falei para vocês, que você vai ter uma partícula que você não vai conseguir nem enxergar, né? Então, imagina você colocar fiapo dentro da cidade hidráulica, quer dizer, você vai ter trabalhado para nada. Não sei se alguém de vocês já presenciou mecânicos de carro bem antigos, que o camarada pega o óleo e ele esfrega o óleo no dedo. Sabe por que ele faz isso? Porque ele não consegue ver as impurezas, mas o tato dele, na mão, ele consegue sentir se o óleo está pegando, tá? Então é por isso que os antigos pegam o óleo e esfregam, para ver se tem impurezas no óleo através do tato, porque o olho não vai conseguir enxergar nada. Tá? Bom, vamos falar da circulação interna do ar, tá? Bom, todo reservatório hidráulico deve possuir um respiro na base superior. Quando succionamos os fluidos para o sistema, o nível decresce e aquele espaço antes ocupado pelo fluido deve ser ocupado por alguma outra coisa, pois, do contrário, teríamos a formação de uma pressão negativa e não conseguiríamos succionar o fluido do reservatório. Gente, o que ele está falando aqui é o seguinte: eu falei da garrafa de Coca-Cola, né? Beleza, quando você chupa a Coca-Cola pelo canudinho, mas vamos mudar um pouquinho. Sabe aquela embalagem longa-vida de Todinho? Aquele Todinho? Isso. Então imagina, como que é que funciona o Todinho? O Todinho vem lá, né, que acontece? Você vê o canudinho, você pega o canudinho e fura naquela partezinha lá onde tem um papel alumínio, não sei. Então o que acontece? Quando você toma o Todinho, o que você nota na embalagem? Na garrafa de Coca-Cola, a pressão atmosférica está entrando pelo gargalo. No Todinho, você não tem lugar nenhum para entrar de pressão atmosférica. Então, quando você suga o Todinho, o que você nota na embalagem? Ela amassa, né? Ela cria uma pressão negativa interna e ela amassa, tá? É a mesma coisa que se você não tiver deixando entrando a pressão atmosférica dentro da unidade hidráulica, porque veja bem, a bomba vai começar a succionar, ela vai pegar o óleo e vai tirar do lugar e jogar para outro. Se não tiver outro lugar, alguma outra coisa para ocupar esse espaço, o que vai acontecer? Vai haver um amassamento, vai danificar o teu reservatório hidráulico, tá? Então, beleza. Então, para isso que você tem a tampa, tá? Bom, no reservatório, é conveniente de você ter também a linha de dreno. Gente, a linha de dreno aí também é o segundo erro que a Parker está pisando na bola. Primeiro no filtro, né, que eu comentei com vocês, e agora na linha de dreno. A linha de dreno, gente, não pode ser acima do nível do fluido. A linha de dreno tem que ser abaixo, tá, da linha do fluido. Por quê? O dreno, eu vou explicar depois para vocês, na hora que estiver na parte de válvulas de pressão, tá? Que exemplo, é a válvula de segurança, uma válvula de pressão. Tem um carretel dentro da válvula lá, esse carretel tem que ser móvel. Então o que acontece? E ao mesmo tempo tem que vedar. Então o que acontece? Esse carretel, se ele tem que deixar entrar ele tem que deixar entrar o óleo e ao mesmo tempo expulsar. Se você fazer a linha de dreno do jeito que está desenhado aqui, o que vai acontecer? Quando o carretel de uma válvula dessa ele ir para um lado, ele vai fazer o que? Ele não vai sugar o óleo, ele vai sugar o ar, tá? Então ele vai preencher uma parte dessa válvula com o ar, que é uma coisa que a gente não quer. Lembra que eu falei?
todo o sistema hidráulico tem que estar 100% preenchida de óleo, beleza? Então a linha do dreno tem que ficar abaixo da linha do fluido, tá? Só não precisa fazer, é claro, essa meia cana aí também, e não precisa descer até o final também, porque senão a linha de dreno pode sugar a impureza. Então você deixa ele lá mais ou menos uma meia altura, mais abaixo da linha do fluido, beleza? Vamos lá. Na sua unidade hidráulica, então, você vai colocar algumas tampas. Se você for ver que você vai ter trabalho para fazer manutenção, é conveniente você colocar tampa de inspeção, tá? Porque numa manutenção, numa limpeza da unidade hidráulica, você só saca essa janela, essa tampa de inspeção, e você vai ter uma facilidade, uma maior rapidez para fazer a limpeza da sua unidade hidráulica, tá? Bom, acessórios, gente. Acessórios. Você tem acessórios na sua unidade hidráulica, que é o bocal de enchimento, que é o bocal onde você já, quando você compra o bocal de enchimento, ele já vem com a tampa, né, que é o filtro do ar, tá? E embaixo ele tem uma peneira, tá? Fora isso, você vai ter o respiro, tá? Que também pode ser feito pela tampa, indicador de nível e temperatura, tá? E outra coisa são os magnetos. Gente, magnetos são ímãs, tá? Como você vai ter bastante partícula de metal, pequenos cavacos que você não vai conseguir nem enxergar, você utiliza esse argumento aí de colocar magnetos ou ímãs no fundo do tanque. Porque aí o que acontece? Quando o óleo, quando essas partículas metálicas passarem por esses ímãs, o ímã vai atrair essas partículas e vai grudar juntinho com ele lá. Ou seja, ele não vai deixar que o óleo contaminado com partículas siga para frente, só vai deixar passar o óleo, tá? Então, gente, a unidade hidráulica é isso aí, tá? Você vai ter, o lugar onde você vai ter o lugar onde você vai ter o reservatório do óleo. Esse óleo tem que ser de uma quantidade boa, para não faltar óleo, nem exceder o óleo, tá? No reservatório onde você vai ter o primeiro filtro do sistema, que é o filtro onde você vai ter a maior malha, tá? No reservatório você vai estar acoplada a bomba e o motor, tá? Talvez até o bloco de válvulas, tá? Você vai ter os filtros, o filtro então começa com o filtro de sucção, a malha maior, o filtro de linha, uma malha intermediária, e o filtro de retorno com a menor malha, é o filtro onde você vai ter aquele filtro de papelão, onde vai te dar onde ele vai tentar filtrar tudo que não foi filtrado nada anteriormente. Você vai ter a chincana. Chincana tem várias funções aí, tá? Você vai ter a linha de dreno, você vai ter a linha de retorno, tá? Lembrando que a linha de retorno, quando ela volta sentido tanque, em qualquer válvula aqui você vai ter um sinalzinho de T. Quando o óleo passa para tanque, o óleo vai estar totalmente despressurizado, tá? O óleo, quando volta, ele vai estar despressurizado e, por ser consequente, não adianta você utilizar esse óleo para trabalho, porque não vai ter pressão nenhuma e não vai conseguir exercer força nenhuma. O óleo ele vai vir somente com velocidade. E é por isso que você utiliza o filtro com a malha menor, porque aí ele vai conseguir filtrar mais facilmente esse óleo. Tá bem? Você tem que deixar entrar a pressão atmosférica no reservatório. Que é mais que eu não falei aqui? Falei da pintura, a tinta. É bom que você pinte por fora, mas por dentro você tem que usar uma tinta compatível, tá? Ah, professor, que tinta é essa compatível? Poxa, uma tinta que eu usei que é compatível é aquela tinta epóxi, tá? Tinta epóxi, ela é compatível com óleo e ela dá uma boa proteção. Aliás, essa tinta epóxi, você pintar equipamento é uma coisa linda de morrer, porque parece fica parecendo pintura de carro. Fica um negócio muito bacana mesmo, tá? Hora de troca, gente, o procedimento e a hora de troca do óleo, eu vou falar quando a gente comentar
Já na próxima aula, tá? Eu vou comentar do óleo, eu vou ter que falar de óleos, como que funciona óleo e tal. Eu vou destacar uma aula só para falar de óleo, tá? Aí eu falo qual é a hora de troca e o procedimento de troca do óleo. Uma coisa que eu não falei, estou me lembrando aqui agora, já que eu falei de óleo, é por que a gente utiliza óleo e não a água no meu sistema hidráulico. Veja bem, a água, ela demora mais tempo para ferver, mas também ela demora muito mais tempo para resfriar. Já o óleo não, ele demora menos óleo para aquecer. Desculpa, ele demora menos tempo, o óleo demora menos tempo para aquecer e demora menos tempo para resfriar também. Lembra que a unidade hidráulica você está fazendo constantemente a troca de temperatura? Então essa é a vantagem do óleo também, tá? Outra coisa, o óleo é bem mais leve, não, o óleo é mais leve que a água, né? Então, como ele é mais leve, ele vai ser mais fácil de você sugar ele para a bomba, ainda mais quando a bomba estiver acima do nível do fluido. Tá? Então o óleo é mais leve e você consegue elevar ele mais facilmente, tá? E o óleo tem características também lubrificantes, tá? Características que não vai deixar o material, como fala, enferrujar, oxidar, né? O óleo tem características antioxidantes, então tudo isso por isso que você utiliza o óleo e não a água no seu sistema hidráulico. Não estou falando que não existam sistemas hidráulicos a água. Existem, tá? Sistemas hidráulicos a água. Eu já vi muito isso em prensas, tá? Prensas aí que dão 700 toneladas na batida. Eu não falei 700 quilos não, eu falei 700 toneladas na batida. Exemplo, para forjar. Para forjar a roda de trem, tá? Então, gente, é isso aí. Eu vou terminando essa aula aqui, a primeira aula, e espero que esteja tudo esclarecido. Qualquer coisa, se não estiver esclarecido, eu estou aqui à disposição. Vocês têm meu Skype, vocês têm meu e-mail, vocês têm tudo quanto é jeito de entrar em contato comigo, tá bom? Ok, pessoal, finalizando, até a segunda aula. Um abraço.
Este é apenas um pequeno segmento das centenas de metros de mangueira hidráulica desta escavadeira 322. Além de transportar óleo hidráulico, esta mangueira está acumulando e transmitindo agentes contaminadores. Esta é uma bomba a pistão do sistema hidráulico da 322. Ela parou de bombear óleo hidráulico, quebrou por excesso de contaminação. A 322 está parada e improdutiva desde que um nível excessivo de agentes contaminadores entrou no sistema e não foi eliminado. Mesmo antes de uma pane ocorrer, agentes contaminadores nos fluidos podem reduzir a eficiência do sistema. Isso acontece tanto com o combustível e óleo do motor, quanto com o óleo do sistema hidráulico. Um sistema menos eficiente é menos produtivo. Essas perdas de produtividade podem passar despercebidas porque a perda de eficiência é lenta. Nos sistemas hidráulicos, por exemplo, pode haver uma perda de eficiência de 20% antes que o operador perceba. E isto significa perder um dia de produtividade por semana. Antigamente, as pressões no sistema hidráulico eram bem menores. As folgas entre as superfícies metálicas internas não eram tão pequenas e estávamos mais preocupados com agentes contaminadores que conseguíamos enxergar. Mas à medida que os clientes pedem mais potência, maior força de escavação e tempos de ciclo menores, nossa indústria vem respondendo com projetos mais sofisticados de sistemas de fluidos. Pressões mais altas, folgas menores e a eletrohidráulica tornaram os produtos atuais mais produtivos e fáceis de operar. Entretanto, também aumentaram a necessidade de limpeza nos sistemas de fluido durante a vida útil do produto. Hoje precisamos estar atentos à poeira e outros agentes contaminadores que não enxergamos. Partículas minúsculas de 2 a 5 micra. É difícil conceber a dimensão dessas partículas. Para visualizar melhor o que são 5 micra de diâmetro, comecemos com a menor partícula que conseguimos enxergar. Este é o grão de poeira que você vê na tela de sua TV com 40 micra de diâmetro. Pode-se concluir, vendo os números, que uma partícula de 5 micra tem 1/8 do tamanho de um grão de poeira de 40 micra. Mas para ter uma ideia correta do tamanho, deve-se comparar as seções transversais das partículas e não os diâmetros. Como você pode observar nessa representação, a partícula de 5 micra tem na verdade 1/64 do tamanho do grão de poeira que se vê na TV. Devido ao tamanho das folgas dos sistemas atuais, partículas pequenas assim podem dar início ao desgaste prematuro e à perda de eficiência. E não são necessárias muitas partículas para contaminar um sistema. Esta pequena quantidade de terra em 250 litros de óleo do sistema hidráulico ultrapassa o nível de contaminação tolerado nos sistemas hidráulicos das novas máquinas Caterpillar. Existem diversas formas de agentes contaminadores, incluindo, por exemplo, poeira, areia, tinta, partículas de desgaste de metais e até fibras de panos de limpeza. Na verdade, tudo o que não é parte integrante do sistema é contaminação. Estas partículas ficam assim no óleo sujo. O microscópio revela a verdadeira diferença entre a aparência do óleo sujo e do limpo. Partículas pequenas podem se aproveitar de diversas oportunidades para entrar em um sistema de fluido fechado. Elas podem entrar quando o componente ou a máquina é montada, durante o armazenamento ou transporte do óleo novo, durante a manutenção e o serviço quando o sistema está aberto para reparos ou trocas de óleo. E durante a operação da máquina, por exemplo, ao redor de retentores limpadores gastos ou quando acessórios com conectores ou óleo sujo são trocados. Os agentes contaminadores não têm superfícies lisas. Eles têm formato irregular e arestas pontiagudas que causam abrasão quando roçam em superfícies metálicas, criando outros agentes contaminadores. Vamos acompanhar os agentes contaminadores no óleo do sistema hidráulico quando ele é retirado do tanque através da mangueira até a bomba. Pode-se ver o formato irregular dos agentes contaminadores com pontas e arestas pontiagudas. Quando o óleo e os agentes contaminadores chegam ao grupo rotativo da bomba, os agentes contaminadores podem provocar danos de diversas formas. As partículas maiores não conseguem passar, fragmentando-se ao atingir o disco fixo da passagem de óleo, visto aqui em amarelo, e acelerando o desgaste. Observe como os agentes contaminadores quebram as bordas do disco de passagem de óleo.
Para vermos outras formas em que a contaminação pode causar problemas, vamos inclinar o desenho da bomba 90 graus para o lado. As partículas podem se depositar entre o pistão e o pé deslizante de latão, representado em roxo, fazendo com que ele emperre. Ou os agentes contaminadores podem arranhar as paredes entre o cilindro e o pistão. Válvulas eletrohidráulicas são mais suscetíveis a danos por agentes contaminadores porque as folgas são ainda menores. Medem de 3 a 4 micra. Algumas partículas aderem às imperfeições na parede naturalmente ou por causa das condições eletromagnéticas na válvula. Este acúmulo ou sedimentação pode reduzir a velocidade do carretel, provocando lentidão, ou pode fazer o carretel hesitar, causando trepidação no sistema. Com o tempo, os agentes contaminadores podem causar um desgaste no carretel, acarretando o vazamento. E às vezes uma partícula grande pode ficar presa e bloquear o movimento na válvula. A contaminação que já está no sistema chega aos cilindros hidráulicos, onde mais sujeira pode entrar por causa de entalhas na haste do cilindro. Um retentor limpador em boas condições impedirá que boa parte da sujeira entre, mas os agentes contaminadores no interior dos entalhas podem passar do retentor limpador para o cilindro. Depois de abandonarem o retentor limpador, os agentes contaminadores movem-se livremente pelo óleo hidráulico. Um entalhe na haste do cilindro não é a única porta de entrada de sujeira no sistema. Ela pode entrar através da superfície da haste por causa de um retentor limpador desgastado. Essas partículas podem arranhar a parede do cilindro, gerando mais partículas e acelerando o desgaste da parede do pistão e dos retentores. Todas essas partículas chegam então ao filtro. O filtro não remove todos os agentes contaminadores em uma única filtragem. Quando o óleo atravessa o meio filtrante, muitas partículas ficam retidas. Mas algumas grandes, outras pequenas, vagam pelo meio filtrante e retornam ao sistema através do tubo central. Nem mesmo filtros de alta eficiência removem todos os agentes contaminadores. A contaminação pode afetar qualquer máquina com funções hidráulicas. Uma pá de retroescavadeira que oscila para muito longe